já nos conhecemos, mas vale lembrar mais uma vez, eu sou Renata, sua professora de língua portuguesa, trabalhando conteúdos do 5º ano. Para nossa aula de hoje, o tema é uma prosa sobre versos. Vamos falar de poesia, de poemas. E para isso, a sua atenção é muito importante, vale recordar todas essas dicas. Vamos lá. Tenha bastante atenção, faça seus registros, use a tecnologia a seu favor, pesquisando, anotando, faz um print da tela se necessário, realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula. Isso vai ajudar no seu aprendizado. Vamos começar contextualizando e refletindo. Você sabe identificar um poema? Um poema é um tipo de texto também, e ele tem toda uma estrutura a qual nós olhamos e já sabemos por que é um poema. Sabe reconhecer as características do gênero poema? Poema, ele tem versos, estrofes, ele é organizado de forma diferente, né? Ao longo das nossas aulas, você já viu muitos gêneros textuais, já viu elementos de cada um deles, e eu tenho certeza que você já sabe sobre o poema, mas vale relembrar. O que vemos e encontramos em um poema? Vemos estrofes, versos, né? Brincando com palavras, rimas. Você sabe ler um poema? É muito importante a forma de ler um poema. Nem sempre a gente lê de forma tão positiva, tão séria. Então vamos à nossa aula. Você está retomando no seu PET 5, volume 5, a primeira semana que traz essa aula então sobre o poema. O que é um poema? É um gênero textual, também usado para comunicar uma ideia. Ele também tem um tema. E para que a gente escreve um poema? Para expressar muito da nossa poesia mesmo, da nossa linguagem, dos nossos sentimentos. Como escrever um poema? Nós também podemos escrever poema para divertir, para comunicar. E como escrever esse poema? Seguindo toda uma estrutura, né? Do verso, da estrofe, usando rimas ou não. Onde circulam os poemas que nós gostamos tanto, né? E às vezes nos faz rir, sonhar. Na verdade, os poemas circulam em jornais, em livros, entre romances os poetas, né? Escrevem também. Nós temos até o poema popular, que às vezes até no guardanapo do papel, no restaurante, é possível escrever um versinho, um poema, uma brincadeira rimada, né? Ou um tema rimado. Então a nossa aula de hoje, ela vai se estruturar em poema e poesia. Nós vamos conhecer a diferença entre um e outro, distinguir. Nós vamos trabalhar a oralidade, estrutura e compreensão desse gênero e vamos ter um pouquinho de análise linguística. Por que trabalhar oralidade, estrutura e compreensão? Porque no seu PET, ele fala para trabalhar a habilidade ritmo, entonação, compreensão do texto de um poema e também a forma de ler. Porque vocês verão que é importante, tem uma formazinha diferente de ler o poema. Ela precisa ser mais animada, mais entusiasta, mais entusiasmada, né? Então vamos ver o que é poesia. Poesia vem do grego, como a maioria das palavras da nossa língua, quer dizer poiesis, que significa criar para expressar o belo. Criar palavras, frases, expressões e versos para expressar o belo. O que é belo é diferente para uma pessoa e para outra, não é? Mas o belo que existe na gente, o belo do sentimento, do sentir. Os escritores de poemas são chamados de poetas e sua matéria-prima são as palavras.
Mas os escritores de poesias também podem ter a matéria-prima, o sentimento, né? O brilho, o encantamento, e vocês conhecerão por quê. Então vamos ver a diferença de poema e poesia. Poema é o gênero textual literário, o texto escrito, organizado em estrofes, versos, rima. O poema é visual, eu vejo ele ali e sei dizer que é um poema. E o que é a poesia? É o clima, o tom, o estilo, a linguagem, é essa beleza, é o sentir, é o encantamento, quase sempre aquilo que não é palpável ou que não é visual, não é? Mas muitas vezes o que podemos sentir. Veja como é importante a estrutura para identificar o que é um poema. Vamos lá nessa estrutura. O poema, ele apresenta versos. Então vamos ver o que é verso. É o conjunto de composições poéticas e cada uma das linhas de um poema. Cada linhazinha eu chamo de verso. O poema, às vezes, ele tem algumas linhas consecutivas, solta um espaço, outras linhas, aquele conjunto de linhas eu vou chamar então de estrofes, que normalmente são organizadas de 4 em 4, alguns outros tipos de poema de 2, de 1. Então vamos ver. Então, olha, o conjunto de composições poéticas, cada uma das linhas de um poema é o que chamamos de verso. Estrofes é a divisão do texto poético, como ele divide, formada por um determinado número de versos que apresentam ou não rimas entre si. O que são as rimas? Combinação sonora, a uniformidade de som na terminação de 2 ou mais vocábulos. O fonema da palavra, aquele sonzinho que produz, né? Normalmente com as mesmas sílabas, ou não com as mesmas sílabas, já que a nossa língua tem pronúncias diferentes, mas com a mesma sonoridade, a mesma pronúncia, e vocês verão isso de pertinho. E nós temos o ritmo, que é a medida da pausa, da cadência, porque nem sempre o poema eu leio a frase, a pontuação certinha. Muitas vezes eu posso ler o poema mais rápido do começo, por isso que quase nunca ele tem uma pontuação assim enfática, né? Ou não tem a vírgula, a marcação, porque o poeta vai dar o tom, dar esse ritmo. É a medida da pausa, da cadência. Às vezes eu preciso juntar um finalzinho de uma sílaba e emendar na outra palavra, não na escrita, somente na pronúncia, para dar ênfase àquele poema ou à rima que eu quero destacar. Então vamos ver. Exemplificando, nós temos um versinho aqui que parece mais uma quadrinha, né? Uma brincadeira. Lá no fundo do quintal tem um tacho de melado. Quem não sabe cantar verso é melhor ficar calado. Olha a rima. Calado com melado. As mesmas sílabas, os sons iguais. Lá no fundo do quintal tem um tacho de melado. Quem não sabe cantar verso é melhor ficar calado. Eu disse assim, com essa seriedade, pontuando? Não, eu disse de uma forma entusiasta. Lá no fundo do quintal tem um tacho de melado, às vezes emendei uma sílaba na outra. Quem não sabe cantar versos, é melhor ficar calado. Então, vejam aqui, cada linha é um verso. Esse verso está organizado numa estrofe com 4 linhas, 4 versos, as rimas e o ritmo, eu que dei o meu ritmo na minha leitura, né? Fizemos 2 leituras diferenciadas para que fosse possível perceber esse ritmo. A linguagem poética, ela usa muito um sentido figurado, que a gente chama de metáfora, que é uma linguagem que você usa para
desviar um pouquinho, às vezes, o sentido, não comparando usando como ou conectivos, mas ele faz uma comparação ideológica com outra figura. Então, veja o que é o sentido figurado. É o que as palavras ou expressões adquirem em situações particulares de comunicação. Eu vou adquirir um sentido particular do que aquele que tem a palavra denotativamente falando, né? O significado, ele é alterado no contexto em que é empregado, ele sugere outras ideias que vão além daqueles sentidos. Por exemplo, estrela. Estrela é um corpo celeste com luz própria, um astro. Mas para o poeta, ele pode dizer: você é a minha estrela. E ele quer dar um sentido particular para essa comunicação. É como se ele quisesse dizer: você é meu astro, ou você é a minha luz. Ele quer dar um outro significado para essa palavrinha, né, estrela. E o poeta, ele tem permissão para fazer. Isso é a poesia, é o encantamento, é a metáfora, é comparar uma coisa com outra sem essa explicação dos conectivos, do como. Nós vamos ler um poema de Fernando Pessoa e vamos conhecer um pouquinho desse poeta. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, 13 de junho de 88, ele é português. Ele foi poeta, filósofo, dramaturgo e ele exerceu muitas outras profissões. Enquanto poeta, ele escreveu sobre diversas personalidades, que é chamado de heterônimos. Não são pseudônimos, não é adotar só um nome. Ele adotou outras identidades. Então, a gente vê muitos poemas escritos com o nome de Ricardo Reis, Álvares de Campos e Alberto Caeiro, e é realmente de Fernando Pessoa. Isso é muito comum entre os poetas. E Fernando Pessoa é o mais universal dos poetas, né? Conhecido, ele é português, mas ele é conhecido no mundo todo. Vamos ler o poema dele? As lentas nuvens fazem sono, Fernando Pessoa. As lentas nuvens fazem sono, o céu azul faz bom dormir. Boio no íntimo abandono a tona de não me sentir. E é suave como um correr de água o sentir que não sou alguém. Não sou capaz de peso ou mágoa, minha alma é aquilo que não tem. Que bom, à margem do ribeiro, saber que é ele que vai indo, e só em sono eu vou primeiro, e só em sonho eu vou seguindo. Neste poema, nós vamos perceber um tanto de rimas, né? Indo, seguindo. Olha como ele organiza: 4 versos, depois um verso, 3 versos na outra estrofe. Ele brinca com as palavras e o poema ele também tem um tema. Ele tem um tema central. E aqui o tema é esse sonhar, esse dormir, acordado ou não. Né? Noutra palavra, ele quer dizer que quando a gente olha as nuvens no céu, a gente brinca com os sentimentos olhando aquela nuvem. Às vezes eu estou dormindo, eu estou acordado. À margem do ribeirão, quando ele diz ribeiro, ele vai primeiro e eu só vou primeiro em sonho, em fantasia, né? Então, também no poema, eu preciso identificar a ideia central, o tema central do poema. Nós temos aqui um outro poeminha que é importante lembrar que muitos poemas tornam-se música. Essa é uma música muito conhecida, interpretada pelo Tim Maia. Então, olha só quando ele diz: quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo. É primavera, te amo, meu amor. Trago esta rosa para te dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, vai chuva. Olha, ele diz de elementos da primavera. Na primavera costuma ter chuvas, né? Eu achei interessante a forma que retratou com
elementos, o sol, insetos, a polinização das flores, a chegada das flores com a primavera. E eu trouxe esse poema não só para mostrar que ele pode tornar-se uma música, mas para que vocês percebam a forma diferente de fazer a rima. A rima desse poema é marcado nos versos que se repetem. Eu quero estar junto a ti, que eu quero estar junto a ti. Primavera, primavera, te amo, né? Amor com amor, ele repete a palavra. Ele não repete só a sílaba, só a sonoridade daquela parte. Ele repete toda a palavra, né? Nós temos muitas canções brasileiras que foram escritas em formas de poema, né? E tornaram-se canções. Nós temos também poema visual. Olha aqui, A Xícara, de Fábio Sexu. Olha só, existe um formato da xícara. E agora nós vamos ler o que ela... É possível ler aqui também. O que ela diz? Xícara. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Então, também é um poema, também tem rima, versos, estrofe, tem um tema, tem todo um sentir e tem uma poesia, um encanto que está no falar, no declamar. Quando eu falo um poema, eu estou declamando, porque eu estou dando um ritmo, uma entonação própria. Os escritores de poemas, eles têm uma licença poética, que é uma permissão para ver alguma coisa incorreta, não na ortografia, mas nessas figuras de linguagem, para que a gente possa perceber que isso não seria aceitável fora do campo da literatura, mas dentro da literatura isso é permitido, exatamente para dar o tom e brincar com as palavras. Em análise linguística, nós vamos ver hoje o uso do mas e do mais, que é importante quando você vai escrever. O mas, ele tem uma forma explicativa e o mais é aditivo, a ideia de acrescentar. O mas é quando eu posso substituir contudo, entretanto, porém. Veja bem, fez uma força para abrir a garrafa, mas não conseguiu. Contudo, não conseguiu. Mas, como você descobriu o nome? Contudo, porém, como você descobriu o nome, mesmo que esteja perguntando, ele pode ser substituído por aquelas palavras, não é mesmo? Veja o mais. O mais tem o izinho. Então, ele pode atuar como pronome ou advérbio de intensidade, opondo-se geralmente ao menos, dando essa ideia de quantidade. Comemos mais durante a pandemia. Mais, olha, ele acrescentou. É sempre mais saudável quem pratica atividade física. A ideia aditiva, né? Contrário do menos, opondo-se ao menos. Agora é a sua vez de praticar. Escolha um tema que deixei aqui sugestões: natureza e meio ambiente, amizade, saudade, encontros. Reflita, pense sobre o assunto, brinque com as palavras e produza o seu poema com muita criatividade e poesia, é claro. Depois leia ele para os seus familiares, certifique-se de que esteja praticando todos os aprendizados de rima, ritmo, em toda a sua oralidade, né? É preciso declamar esse poema. Você vai brilhar com essas dicas dessa aula. Aproveite a tecnologia, veja, leia outros poemas. Nessa aula de hoje, então, você viu sobre poema e poesia, como ele se estrutura, a oralidade e toda a análise linguística que é importante na escrita, né? O uso do mas e do mais. Alegria, sonho e fantasia, viva a sua poesia! Gostei de estar com você. Até a próxima videoaula. Mais gratidão para você.